Bom, gente, então hoje a gente vai dar continuidade às nossas reflexões sobre a história de Ruth. Então, um aspecto interessante dessa história é que quando Ruth fala para Noemi que iria onde quer que ela fosse, a gente não encontra no texto nenhuma expressão de gratidão registrada, né? E isso é uma coisa importante, né? Porque é possível realmente que Noemi estivesse tão amargurada com a sua situação de miséria, né, que não tivesse reagido de uma forma grata para com Ruth. E nós muitas vezes agimos na base da reivindicação de algum suposto direito de reconhecimento que a gente acha que tem, né? E não gostamos quando as pessoas não reconhecem os nossos atos de amor. Mas veja, o verdadeiro amor, ele se sacrifica pelo outro sem esperar reconhecimento e sem esperar também retribuição, né? Então, eu não sei se Noemi foi ingrata, né? O texto simplesmente não diz, mas ele também não se preocupou em salientar nenhuma reação agradecida da parte da sogra, né? Então, às vezes, a gente está tão amargurado com as coisas que estão dando certo em nossas vidas que não vemos o lado bom de nada. Então, Noemi tinha a seu lado uma pessoa maravilhosa, Ruth, e ela não percebia o quanto estava sendo abençoada. Bom, chegando a Belém, era preciso ter o que comer, não é mesmo? Então a situação de pobreza delas era totalmente limitante. Você vai ver que conforme a gente for avançando no desenrolar da história, você vai ficar cada vez mais fã de Ruth, igual a mim. Ela se prontifica para ir ao campo para recolher as sobras da colheita, porque havia uma lei em Israel que estabelecia a obrigatoriedade de deixar sobras para que os pobres recolhessem durante as colheitas. Então, vamos ver aí essa lei, em Levítico 19. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o termo para esse recolhimento de sobras era respigar. Então, Ruth decide respigar. Então, perceba que a família de Elimeleque, como a gente discutiu um pouquinho no vídeo anterior, era aparentemente uma família que tinha uma certa condição, né? E provavelmente Ruth já tinha usufruído de uma vida bem mais confortável do lado do seu agora falecido marido. E muitas pessoas têm dificuldade, quando elas se deparam com situações de pobreza, de exercer funções aparentemente inferiores à sua. Mas Ruth não, ela não ficou em casa conformada com a condição miserável em que elas estavam, não ficou orando a Deus e ficou parada esperando sem mover uma palha, e muito menos ficou murmurando na autopiedade. Ela se voluntaria, né, e toma a iniciativa de buscar seu sustento, num trabalho que era um trabalho para mendigos, né, e que provavelmente não ia render praticamente nada para ela. Mas ela se lança mesmo assim, porque era o que estava ao seu alcance e ela iria fazê-lo. Um outro aspecto importante é que o período dos juízes foi um período muito violento em Israel, né? E uma mulher sozinha, num campo cheio de trabalhadores homens, estava assim vulnerável a todo tipo de violência ali, né? Mas Ruth tinha fé, e ela diz a Noemi: apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Então ela não assumia a maldade instantânea de todas as pessoas, mas acreditava que era possível encontrar a bondade alheia. Eu não sei o quanto que Ruth estava consciente de um princípio muito importante, que é o princípio matemático da bondade de Deus. Você conhece esse princípio? Bom, é o princípio dos 5 pães e 2 peixinhos, né? A gente pega o pouco que a gente tem, investe com esforço e fé, e Deus cuida do resto, né? Eu não sei o quanto Ruth estava consciente disso, mas ela agiu exatamente em conformidade com esse princípio. E lá vai Ruth, né? Respigar no campo. Provavelmente os campos naquela época tinham a aparência de um campo único, separado por pedras, né, ou algo assim, que indicavam as áreas ali do campo pertencentes ao clã, né,
a cada um daqueles clãs familiares. E a obediência à lei nesse período estava muito frouxa, então era possível que muitas famílias não estivessem cumprindo aquela lei que a gente viu, né, de deixar sobras para os pobres. Então Ruth provavelmente já poderia imaginar que ela ia encontrar alguma dificuldade pelo caminho, né? Mas Deus já estava em ação há muito tempo. E casualmente, olha que coincidência, né? Ela acaba indo parar no campo de um homem chamado Boaz. Se você ler a história, vai ver que Boaz, cujo nome significa rapidez, né, é um dos personagens mais cavalheiros, não só da Bíblia, mas da literatura inteira. Ele era um senhor de terras daquela região. Existe toda uma discussão em torno da tradução, se ele teria sido um guerreiro de Israel no passado ou não, mas não é possível chegar a nenhuma conclusão definitiva a respeito disso. Nós não sabemos o quanto, mas a história salienta que tinha uma importante diferença de idade entre Boaz e Ruth. No caso, ele era consideravelmente mais velho do que ela. E veja só que coincidência, ele era parente de Elimeleque. Você vai encontrar todo tipo de discussão a respeito de qual que seria esse grau de parentesco, mas eu não vou me ater a isso aqui. Basta que a gente saiba que ele era parente e pronto. Então, Ruth está ali, respigando despreocupadamente, né, em seu mundo, mal imaginando em que campo ela estava. Boaz, então, chega para falar com os seus segadores. Vamos ver essa passagem. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então veja só, então a gente já percebe aqui nas nuances do texto que Boaz era um cara respeitado, né? Perceba a cordialidade no trato dele com os seus servos, né? Sempre observe a forma como as pessoas tratam aquelas que estão em posição hierarquicamente inferior a delas. Isso revela muito sobre o caráter das pessoas. Você quer testar o caráter de alguém? Pronto, dê a essa pessoa uma pequena posição de destaque. Não precisa ser muito não, e já vai te dizer muita coisa. Então, eu vi uma referência muito interessante que coloca que Ruth provavelmente parecia bastante deslocada naquele campo, né? Então, provavelmente ela ainda vestia roupas um pouco diferenciadas da família dela, ela não estava acostumada a respigar, então será que ela parecia um pouco desajeitada no seu trabalho no campo? Não sabemos. Será que os modos, o comportamento dela era diferente? É bem possível. E o texto não fala sobre a beleza de Ruth, né? Então a gente não sabe se ela se destacava nesse atributo. O que é bastante interessante, porque normalmente essas histórias costumam enfatizar bastante a beleza da protagonista, né? E a gente sabe que algo na moça captou a atenção de Boaz, né? E ele logo faz a pergunta que não quer calar. E olha que ele não pergunta assim, quem é essa? Não, ele pergunta, de quem é essa moça? Direto ao que interessa. Brincadeira, né? A verdade é que a gente não sabe se a essa altura ele já estava interessado por ela, né? Mas a pergunta dele, de quem é essa moça, provavelmente se refere à cultura deles mesmo, uma visão da mulher sempre como propriedade de algum homem, né? Mas a gente não pode ser anacrônico, ok? Se você cair no anacronismo, vai entender a história de Ruth da pior forma possível. E o servo então a apresenta, né, como a moça moabita. Isso já não era nada bom, né? A gente viu no vídeo anterior que ser mulher moabita pegava mal. Alguma vez você já foi conhecido por seus defeitos? Por suas piores características? Ficou com má fama porque falaram mal de você, né? Calma, não desanime não. Logo, logo as pessoas vão começar a te conhecer por quem você realmente é e não pelos rótulos que colocaram em você. E isso está começando a acontecer com Ruth, olha só. Primeiro, ele responde que ela era a moça moabita, mas a moça moabita que viera com Noemi. Boaz já tinha ouvido falar dessa história.
No verso 11, que a gente não vai ler aqui, ele fala para Ruth que conhecia o que ela tinha feito por sua sogra e como tinha abandonado tudo por ela para viver com ela numa terra que não conhecia. Então, provavelmente, ele já tinha uma admiração por esse aspecto da história dela. Diversas qualidades de Ruth já podiam ser deduzidas a partir desse relato do que ela tinha feito por Noemi. E o servo, provavelmente sem intenção nenhuma, ainda está fazendo propaganda a favor de Noemi, né? Falando como ela era trabalhadora, olha só. Desde amanhã até agora está aqui. A choça era um tipo de casa, uma tenda de descanso que havia no campo para o repouso dos trabalhadores. E assim Boaz, como nós, provavelmente foi ficando cada vez mais fã também de Ruth. Agora vamos ver um pouquinho do cavalheirismo de Boaz em ação. Então vamos ver esse diálogo. Ouve, filha minha. Aí tem, filha minha. É, brincadeira, né? Provavelmente ele estava se referindo a ela assim por respeito, né? Pela diferença das gerações que havia entre eles, né? Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então, vemos que Boaz primeiro já se preocupa com a segurança de Ruth. Pede para ela que não colha em nenhum outro campo, ordena que os homens não mexam com ela. Segundo, ele se preocupa com o suporte de água dela. Veja, ela estava recolhendo sobras ali, então os servos de Boaz não eram obrigados a dar nada para Ruth, nem mesmo água. No vídeo anterior, a gente viu como que o recolhimento de água em Belém era uma coisa um pouco difícil, então os servos talvez não estivessem muito inclinados a compartilhar do seu suporte de água com ela. Então vejam o nível de humilhação a que Ruth se sujeitou por amor de Noemi. Ela era uma mulher que tinha família, tinha parentes, tinha pais e ela poderia se refugiar com eles, mas ela preferiu se sujeitar a tudo aquilo por amor da sua sogra. E a gente vê aqui a humildade, né, que era uma das grandes características do caráter dessa personagem. Porque logo em seguida, quando Boaz diz essas coisas, ela se inclina perante ele e diz: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Vejam a humildade dela. Por outro lado, vejam também como Boaz foi atencioso, né? E como é que a gente tem tratado as pessoas que não se encaixam, né? Porque o estrangeiro tipifica as pessoas que não se encaixam, né, nessas histórias. Então, será que a gente acolhe essas pessoas como Boaz fez? Ou será que a gente trata esse tipo de pessoa com indiferença, né? Fica a reflexão. Então agora Boaz sabia também que além de todas aquelas qualidades que ele já conhecia antes, a mulher ainda tinha um coração humilde pra caramba. Será que ele já estava babando a essa altura do campeonato? Eu não sei, mas é possível que sim. Ele diz para ela: o Senhor retribua o teu feito. Aqui ele está se referindo aos feitos dela para com sua sogra, Noemi. A gente não está lendo tudo, certo? E seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Guardem essa fala de Boaz. Ela vai ser muito importante para entender uma cena que vai acontecer lá na frente na história. Mas o desfile de virtudes de Ruth ainda não tinha acabado não. Faltava uma virtude, que era a gratidão. Ela diz a Boaz: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. Então ela poderia ter endurecido o coração, né, com vergonha, com orgulho, e não ter reconhecido a atitude de Boaz. Mas não, ela demonstra gratidão e demonstra abertamente. E Boaz continua cavalheiro. Na hora da refeição, ele a convida para que se junte a ele. E note bem, nós estamos falando de um povo antigo. Então o momento da refeição era um momento importante, que significava comunhão. Um senhor de terras não ia compartilhar sua comida, habitualmente, com uma moça pobre e respigadora, né? Então ele estava ali
diferenciando Ruth. Não é como chegar na hora do almoço no restaurante Aquilo e sentar do lado do nosso chefe. Não, ele estava rompendo barreiras e se expondo. E além disso, ele pede aos seus trabalhadores que deixem de propósito espigas a mais pelo caminho, para que ela pudesse recolhê-las e também pede para que deixem para ela o privilégio de colher diretamente entre as gavelas. Então ele estava sendo generoso, mas sem constranger Ruth, fazendo a coisa toda parecer que era a colheita pelo esforço dela. Que fofo, né? Pois é, eu também achei. Vejam o coração de Boaz. Ele não apenas cumpriu a lei de deixar para os pobres, mas ele fez mais do que a sua obrigação, ele foi além. Mesmo com toda essa ajuda, Ruth não fez corpo mole, não. Ela poderia ter relaxado vendo que Boaz estava favorecendo, mas não. Trabalhou duro até tarde. E a ceifa final dela do dia foi de quase 1 efa. 1 efa equivalia mais ou menos a 1 mês das rações que eram dadas aos trabalhadores homens do campo. Então, olha só, o princípio matemático da bondade divina, já estava funcionando. Já estamos começando a ver os seus resultados. Mas a reviravolta de Ruth e Noemi estava apenas começando. Então, quando Ruth volta à cidade e mostra a Noemi sua colheita do seu dia de trabalho, a sogra de imediato reconhece que aquele não foi um dia de trabalho normal. Aqui a gente já vê uma mudança na atitude da amargurada Noemi. Ela fica super alegre, começa a bendizer Boaz, bendizer a Deus. Isso é muito importante. A gratidão é uma coisa contagiante. A gratidão de Ruth provavelmente contagiou a sua sogra. A amargura e a murmuração também são contagiantes. Então Ruth podia ter chegado em casa reclamando horrores sobre como seu dia foi horrível, foi difícil, humilhante. Até água Boaz teve que pedir que dessem para ela. Mas se ela tivesse tido essa atitude, Noemi provavelmente teria ficado muito triste. Então gratidão e alegria geram gratidão e alegria. Noemi ficou surpresa com todo aquele mantimento e fez mais uma daquelas perguntas que não querem calar. Onde foi que colheste hoje? Por trás do onde, na verdade, ela estava querendo saber quem, não é mesmo? Então ela descobre que Ruth tinha ido colher justamente no campo de Boaz, seu parente, e que ele havia orientado Ruth a permanecer trabalhando sempre no campo dele. Que notícia ótima, né? E Noemi ali já começa a ter um vislumbre das possibilidades. E diz a Ruth: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Agora vamos entender esse conceito de resgatador ou parente remidor, que é um outro termo que você poderá encontrar. Então havia 2 conceitos importantes que a gente precisa ter, dos quais a gente precisa ter uma certa noção para uma melhor compreensão da história de Ruth: a lei do levirato e o conceito de parente remidor. É importante a gente destacar que, pelo que eu encontrei, pelo que eu entendi, nenhum desses conceitos se aplica exatamente à história de Ruth, mas eles são princípios norteadores importantes para a gente entender a mentalidade que guia a história. E além disso, como a gente viu, no tempo dos juízes a lei era aplicada de uma forma frouxa, então era possível que dentro de situações individualizadas essa lei tivesse uma aplicabilidade flexível, Então aí a gente poderia inferir que seria uma aplicação indireta do caso de Ruth. Então vamos nos lembrar de que a terra de Israel era a terra prometida de Deus para Abraão. Então na cultura hebraica, perder a terra para estrangeiros estava fora de cogitação. O pedaço de terra de uma família significava a participação dessa família na promessa divina e na comunidade da promessa, um direito inalienável de propriedade. Então, se uma família se endividasse ou perdesse seus bens, um parente podia resgatá-los, podia pagar as dívidas, resgatar as posses e até mesmo resgatar parentes que estivessem eventualmente escravizados. Então, um homem poderia também se casar com uma mulher da família, gerando herdeiros para manter vivo o nome do marido falecido e assumindo as suas posses. O parente remidor, ele atuava numa recuperação assim completa, uma recuperação econômica, judicial, humana, e nós vemos esse conceito e a preocupação que eles tinham em não perder terras dadas por Deus
Por exemplo, nesse texto de Levíticos 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Um outro conceito é o de lei do levirato. Se um homem morresse sem deixar descendentes, seu irmão mais novo solteiro deveria se casar com a viúva, preservando a continuidade do nome da família na aliança, assegurando que o nome do falecido não fosse extinguido na história ao gerar filhos com ela e dar seguimento à linhagem do irmão. Vejamos esse conceito no livro de Deuteronômio. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, quando Noemi sugere isso, embora a situação não se aplique totalmente a Boaz, porque Boaz não era irmão do marido falecido de Ruth, ela tinha em mente que ele poderia assumir esse papel de resgatador e de prolongar a linhagem do nome de Elimeleque. A ideia era essa. Então percebam como é importante a gente destrinchar bem os conceitos quando a gente está lendo. Então, se a gente lê com pressa, vai achar que ela está se referindo ao mero resgate no sentido assim de mulheres desamparadas, né, que no caso do casamento de Ruth deixariam de ficar desprotegidas. Mas a coisa vai muito além disso e existe todo um contexto cultural por trás dessa fala dela. Ruth então permanece trabalhando no campo de Boaz durante a colheita da cevada e segue até o final da temporada de colheita do trigo, que se iniciava mais ou menos em maio e entrava também pelo mês de junho. Passaram-se, portanto, alguns meses ali de trabalho nos campos de Boaz e a gente está se aproximando do clímax dessa história. Ainda tem muita coisa legal para acontecer. Voltaremos no próximo vídeo com o terceiro capítulo, que é um capítulo bastante controverso. Então, até a próxima!